Fala pessoal, muito bom dia. Enquanto o povo entra aí, vamos aguardando. Muito bom dia a todos. Hoje o nosso tema vai ser separação. Vou esperar o pessoal dar uma entrada. Bom dia, Carol, bom dia. Bom dia, Ana. Anne Bastos, bom dia, Fernanda. Como vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente atrasou uns minutinhos porque a gente fez novas contratações lá no escritório. Estava fazendo um alinhamento, uma boas-vindas para o pessoal novo que entrou na equipe, né? Estava explicando a respeito das novas funções, estava orientando o pessoal. Muita gente boa, muita gente preparada para poder tomar conta das pessoas que confiam em nós. Inclusive essas pessoas entraram no setor de sucesso ao cliente, que é justamente o setor que faz contato com as pessoas que são nossos clientes, repassam a situação dos clientes, fazem relatórios e deixa tudo muito bem explicado ali para você que confia sua vida e seu trabalho aqui na Marcondes Madureira, confia sua família com a Marcondes Madureira. Então vocês vão estar em excelentes mãos, são pessoas que vêm para somar e aumentar essa equipe com mais cabeças pensantes e fortalecer ainda mais a entrega do nosso serviço. Mas vamos ao que a gente veio aqui, ao que a gente se propôs a conversar. Hoje, na Semana da Transformação, o tema vai ser separação. Hoje a gente vai explicar todos os direitos que você tem na separação. Hoje a gente vai trazer a respeito do que você pode fazer durante o processo de separação, o que você não deve fazer durante o procedimento da separação e qual é o melhor regime. Estou pensando em me casar, estou pensando em formalizar a minha união estável. Como eu devo formalizar? Sobre qual regime eu devo fazer essa união estável? Eu devo registrar? Não devo registrar? O que eu faço? Gente, então, para a gente começar, eu já deixo tudo bem anotado aqui para a gente poder trazer os principais pontos, as principais dúvidas que normalmente vocês têm. Eu vou começar explicando a respeito do divórcio e da separação, que é a dissolução da união estável. O que acontece, gente? Hoje, para o direito brasileiro, a diferença entre uma união estável e um casamento no regime de comunhão parcial de bens não tem diferença para os quesitos patrimoniais, para incluir em seguro, para poder conseguir algum benefício no governo, para poder adotar, para nada. Eles são equiparados, tanto o casamento quanto a união. Tá melhor a voz? Tá melhor? Vocês estão ouvindo melhor a voz? Dá ok no chat aí se tá. Perfeito. Então já... Ótimo. Então tá, vamos continuar. É o seguinte. Para o casamento e para a união estável, não existe diferença para o direito brasileiro em relação a quesito de partilha e inclusão em benefícios. Por quê? Os dois, quando não tem um regime escolhido, eles vão ser regidos pela comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens, gente? Comunhão parcial de bens é o seguinte: tudo que você juntou durante o relacionamento de vocês vai ser dividido meio a meio. Ou seja, vocês compraram uma casa no valor de 500 mil, compraram dois carros, um de 80 mil e um de 100 mil, tinham 50 mil reais investidos lá no CDB ou na poupança, e tinham móveis que ficavam no valor de 50 mil. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar todos esses bens, vão juntar o valor deles e depois vão dividir por 2. Quer dizer que a gente vai ficar sócio em tudo? Não, vocês não vão ficar sócios nos bens. Vocês podem dividir os bens de uma forma que um fique com a casa, o outro fique com os carros, mais o valor e mais os móveis. Vocês vão ter que ver qual vai ser o melhor arranjo conforme os interesses individuais de cada um.
Sendo feita essa divisão, aí o juiz vai homologar essa divisão e você consegue levar a registro aquele bem como só seu. Ou transferir o carro, que basta a DUT para que a transferência seja feita. Então, dentro do processo de partilha, que não é rápido, tá? Então, nós vamos até falar aqui de outros meios da gente estar resolvendo isso. O juiz vai tomar essa decisão. Para a união estável, é da mesma forma. A diferença da união estável, quando você não leva no cartório para poder registrar e falar eu tenho união estável, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar comprovar a existência da união estável. Para você comprovar, você vai ter que entrar no processo e mostrar que a sua união é pública, duradoura e com o intuito de constituir família. Ah, mas isso aí é um termo jurídico. O que quer dizer na prática? Público. Tem foto no Instagram, todo mundo sabia do relacionamento de vocês, tem foto nas redes sociais, vocês têm foto em eventos de família, vocês têm foto adquirindo bens juntos, pronto, a convivência é pública. Por quanto mais tempo você comprovar, mais longo será o período que o juiz vai considerar que existe a união estável. Segundo, duradoura. Não pode ser aquele relacionamento que hoje vocês estão juntos, amanhã termina. Hoje vocês estão juntos, amanhã termina. Tem que ser um relacionamento contínuo. Tem que ser um relacionamento que vocês sempre tiveram juntos, sempre socializaram, sempre participaram de eventos juntos, sempre foram vistos em festas, sempre foram vistos em almoços de família, sempre foram vistos em ambientes juntos e com o intuito de constituir família. Não quer dizer coabitação, morar junto, mas se vocês trocavam mensagens assim: ah, um dia nós vamos casar, né? Nossa, nosso filho vai chamar Enzo, nossa filha vai chamar Valentina. Ai, quando a gente casar, vamos comprar um apartamento em tal lugar. Meu sonho sempre foi morar no condomínio tal. Trazendo essas provas para dentro do processo, você consegue comprovar os 3 requisitos da união estável: convivência pública, duradoura e com o intuito de constituir família. Fazendo isso pelo maior lapso temporal, maior vai ser o período que você vai conseguir dividir patrimônio enquanto vocês estavam juntos. Esse é um trabalho que seu advogado tem que te ajudar a fazer. Vou dar um hackzão aqui para você conseguir pegar algumas fotos. Quem nunca apagou fotos com o ex depois de terminar o relacionamento? Por raiva, às vezes por causa de uma traição, às vezes por causa que ele quebrou uma expectativa que você tinha. Muita gente aí não já? Fala aí no chat, sem vergonha. O que acontece, gente? O que você pode fazer para poder conseguir essas fotos antigas? No Instagram, ele arquiva tudo que você posta. Ele arquiva os stories que você posta, as publicações no feed. Então, quando você clica naquele sanduichinho, quando você está no seu perfil, você pode clicar ali e colocar assim, em arquivados. Quando você clicar em arquivados, você vai colocar stories. Geralmente os stories vão ter lá por data, vai aparecer um calendáriozinho e você vai puxando a data de quando vocês fizeram uma viagem, por exemplo, de quando foi a época do aniversário dele, dia dos namorados, datas importantes para vocês que provavelmente você fez alguma publicação. Porque assim você consegue tirar um print dentro da sua rede social e levar esse print para dentro do seu processo, para poder comprovar justamente a publicidade e uma sequência de prints. Você consegue comprovar que a relação foi duradoura e se tem ali vocês adquirindo bens, se tem ali trocas de amor, rumo ao nosso casamento com o intuito de constituir família. Com esses 3 requisitos, você reconhece a união pelo maior tempo que for possível. Quanto mais antigas as fotos, mais antigas essas conversas, maior vai ser o tempo. Pede a dissolução e consegue a partilha sob o regime da comunhão parcial. Vai dividir tudo que vocês conquistaram durante o relacionamento. Tem algum bem que não entra nessa partilha? Tem. Só que aí ainda vai ter uma segunda regra para esse bem não entrar. Em regra, os bens que eles são herdados
ou os bens que são recebidos em doação unilateral. O que é doação unilateral? Quando você vai no cartório e fala assim, eu vou doar para Leonardo um apartamento, mas tem que estar falando lá que é exclusivamente para Leonardo e não em benefício do casal. Esses bens eles não vão comunicar, exceto se eles forem vendidos e outro bem for adquirido sem se colocar uma cláusula de subrogação. O que é cláusula de subrogação? Mais um nome difícil do direito para poder confundir a cabeça das pessoas. É simplesmente falar assim, ó, esse bem foi substituído por esse, o valor desse bem foi substituído por esse. Então eu estou usando o dinheiro do bem que eu herdei, ou então o bem que foi doado a mim, para poder adquirir esse outro bem. Por exemplo, vamos supor, você tinha um Corolla e quis comprar uma BMW 320. Você vende o Corolla e coloca. Lógico que você vai ter que inteirar dinheiro ali. Quando você faz isso, pelo menos a parte do Corolla, se for subrogado, você consegue preservar aquele valor. Muito cuidado, gente, uma dica enorme, aí, principalmente quem não tem casamento constituído. Cidadão comprou uma moto, chega lá do lado dele, tira uma foto, conquista, posta no Instagram. Vai visitar a família dele, tira foto. Não seja boba. Todo mundo quer que o relacionamento dê certo, todo mundo quer que o relacionamento evolua. Mas, se eventualmente não acontecer, você tem provas robustas e provas o suficiente para conseguir fazer com que uma união estável seja reconhecida e você não seja prejudicada por vários anos que você se dedicou àquele projeto de relacionamento. Muitas vezes o relacionamento de vocês até frutificou, vocês tiveram filhos. Então é claro que você não pode sair com uma mão atrás, outra mão na frente. Olha quanto sacrifício você fez. Você deixou de trabalhar às vezes, deixou de estudar, você deixou de investir na sua carreira, deixou de estar com seus amigos, deixou de conhecer a pessoa certa, caso ele não seja a pessoa certa, para se dedicar àquele projeto. Então você não pode sair sem nada, porque ele só construiu aquilo porque ele teve o seu apoio. E agora eu vou te falar como homem e vou te falar como empresário também. Eu só cheguei e só estou chegando onde estou chegando por causa da Maria Luísa. Por causa que eu tenho uma pessoa boa do meu lado, que eu tenho uma pessoa que me apoia, eu tenho uma pessoa que me orienta, eu tenho uma pessoa de valores, eu tenho uma pessoa que me faz querer e me faz mais forte para poder seguir adiante. Não tem um homem que é grande que não tenha uma grande mulher do lado dele. Isso não existe. E na hora da separação, infelizmente, pouquíssimos reconhecem e fazem com que a partilha seja justa para que essa mulher também, porque a gente não sabe se um relacionamento vai dar certo. Pode acontecer alguma coisa do relacionamento não dar. Chega em um dado momento que não faz mais sentido para os dois. Mas nessa situação você tem que estar protegido. Afinal de contas, o seu esforço tem que ser recompensado. E agora eu vou falar com vocês que não existe só o regime da comunhão parcial, tá? Vocês podem escolher o regime de bens, tanto durante o casamento, quanto também na união estável. A união estável se faz por escritura pública. Você vai fazer uma união estável lá no cartório de notas. Quais são os outros regimes que podem ser escolhidos? Em regra, o pessoal fala muito da comunhão universal, ou seja, na comunhão universal não tem meu e seu. Independente se foi herança, doação, o que for, tudo comunica. Todos os bens serão conjuntos do casal. Ou seja, no momento da separação vai ter direito a tudo. Ou a separação total. Como que funciona na separação total? Só aqueles bens que vocês compraram juntos e que você colocou lá registrado, que foi um bem adquirido em conjunto, é que você vai poder partilhar. Eu vejo a separação total como um regime extremamente injusto. Porque pensa uma coisa, você vai lá, fica um tempão se dedicando ao relacionamento com aquela pessoa, aí a pessoa te impede às vezes de trabalhar, você tem que fazer um esforço para poder cuidar dos filhos, você tem que fazer um esforço para poder cuidar da casa, você tem que fazer um esforço enorme para poder dar todas as condições para ele poder prover o sustento da casa e para ele poder estar firme e preparado para dar uma boa condição de vida para vocês. E aí, do nada, no momento da separação total, você sai sem nada. Qual que é a justiça dessa situação?
não existe justiça. Então, pelo menos que o regime de bens seja o regime da comunhão parcial. Porque na comunhão parcial, pelo menos você está garantindo que aquilo que vocês juntaram enquanto estavam juntos vai ser repartido entre vocês dois. Então não aceite algo diferente. Apesar que hoje o direito civil ele já está entendendo que o casamento ele é um contrato. Então você pode colocar até mesmo regras. A gente já colocou diversas regras aqui em casamentos que a gente fez, em contratos de casamento. De, por exemplo, teve uma situação de um casal que no início eles estavam em separação, eram dois médicos, eles estavam em separação total. Só que a gente colocou uma condicionante que no momento que eles tivessem um filho, que esse regime mudaria. E era garantido à mulher que ela teria, independente se eles tivessem juntado isso ou não, ela teria uma casa de determinado padrão e um veículo. Nada mais justo do que isso, porque depois se separa e aparece outra pessoa na vida do suquitão, aí quem paga o pato é o filho. Então a gente pode criar regras. Vocês lembram daquela regra que foi criada sobre uma indenização no caso de traição? Se eu não me engano era de 500 ou 600 mil. Hoje é permitido fazer esse tipo de coisa dentro do contrato de casamento. Não só é permitido, como é extremamente necessário, porque você consegue adequar regras para aquele modelo de família. Então, como que vai funcionar o relacionamento? Como que vai funcionar a divisão de bens? Tudo isso pode ser trabalhado, e claro que o que é combinado não é caro. Tudo que é conversado não sai depois custoso. O difícil é mudar a regra depois que já tá tudo certinho. Tá bom o meu áudio aí? Tá perfeito o áudio? Comenta aqui no chat pra mim. Comenta aqui embaixo. Tá certinho? Tá, maravilha. Maravilha, maravilha. Tá, e o que acontece, gente? Quando você está se separando, existe um movimento que... quando a gente, quem já passou por uma separação aí sabe muito bem que não é do dia para a noite. A separação normalmente ela vai acontecer depois de uma série de incidentes, desentendimentos. Você percebe que o relacionamento está esfriando, você percebe que vocês estão precisando às vezes fazer uma terapia de casal, você percebe que às vezes ele não te procura, que vocês não se tocam mais da mesma forma, que um nunca tem tempo para o outro. Então o relacionamento ele vai dando sinais que ele vai chegar ao fim. E o que acontece? Nesse momento, geralmente o cidadão ele começa a se preparar. E o maior erro das mulheres é não se preparar também para esse fim de relacionamento. O que o cara começa a fazer? Ele começa a ocultar o patrimônio, ele começa a botar os bens dele em nome de laranjas, ele começa a desviar renda, ele começa a maquiar o imposto de renda e fazer transferências para outras contas, porque no momento que vocês vão chegar lá para poder fazer a partilha, que o juiz pede as quebras de sigilo, que ele vai pedir a documentação dos imóveis, a documentação dos veículos, aí o patrimônio ele está totalmente diferente do que você imaginava que era. E não é porque ele não tem patrimônio, na verdade é porque ele ocultou aquele patrimônio para poder te prejudicar. E muitas vezes ele tem até outra pessoa na vida dele e está colocando esse patrimônio em nome dessa outra pessoa. Quantos casos nós já pegamos aqui? Então, o que acontece? É comum a gente querer salvar o casamento. É normal que a gente faça várias tentativas e elas devem ser feitas. Eu não vou chegar aqui e vou advogar pela separação, pelo fim dos... Isso antes do divórcio, exato, Paty. Eu não vou chegar aqui e vou advogar pela separação a qualquer custo. Eu acho que em alguns casos é perfeitamente possível sim se tentar. Mas quando você tentar, não seja boba de simplesmente fazer o esforço emocional sem se preparar para caso aquele seu esforço não dê certo. Por exemplo, numa situação dessa,
já vai pegando documento dentro de casa e tirando cópia. Vai lá dentro do armário dele, ele tem sapato caro, ele tem terno caro, ele tem relógio de marca, tira foto, pega o documento do carro, escaneia, pega o documento da casa, escaneia, pega contratos, às vezes ele vai receber ali aqueles contra-cheques de investimento. Quem faz investimento em bolsa recebe cartas da B3 falando dos rendimentos, falando de movimentações. Guarda tudo isso. Se o relacionamento der certo, amém, graças a Deus que deu certo. Mas se não der certo, você tem provas o suficiente para conseguir fazer com que uma partilha justa seja feita em uma ação de divórcio. Gente, não tem problema nenhum você pegar o telefone dele, pegar o computador dele e dar uma olhada enquanto vocês estão juntos. Se prepare para essa separação, possível separação, porque se der errado o relacionamento de vocês, você pelo menos vai estar garantindo que é seu. Você não está enganando ninguém, você está garantindo que é seu. Ele está enganando quando ele oculta renda, patrimônio, quando ele desvia o que ele tem, o que vocês têm. Aí sim é enganar. Mas quando você simplesmente garante e guarda essa documentação, você está fazendo um seguro. Porque se amanhã não der certo, você tem armas o suficiente para poder exigir o que é seu. Então não deixa de se preparar para esse momento, porque ele está se preparando. E nesse momento, já consultar com uma pessoa da área é de extrema importância. Por quê? Porque ela vai te ajudar a verificar o que pode ser analisado e o que pode ser documentado. Por exemplo, às vezes vocês têm uma empresa juntos, você já parou para pensar que se ele tem o seu certificado digital, ele consegue te tirar da empresa sem você saber? Porque o certificado digital ele é uma assinatura eletrônica. Então é importante você pedir seu certificado. Se você faz parte da empresa da família, pede os extratos da empresa. Procura os extratos do cartão de crédito dele, vê com quais bancos ele trabalha, veja com quantos cartões ele tem para a gente poder pedir depois a quebra do extrato desse cartão. São essas informações que vão fazer toda a diferença no momento de sua partilha para que você receba uma partilha justa. E quando ele começa a gastar com farra? E quando ele começa a gastar com viagem? E quando ele tem outra pessoa? Não é justo que esses valores entrem na partilha. E é perfeitamente possível comprovar que isso não foi gasto e investido na família, isso foi investido em festas, foi investido em outras pessoas, e aí você consegue pedir esse valor de volta. Mesma situação, você sabe que o seu ex ou então que o seu marido tem uma amante. Ele deu um carro para ela. Às vezes ele pagou um silicone, pagou uma cirurgia plástica. Você sabia que esses valores podem e devem ser restituídos? Doação para amante é inválida, está no Código Civil. Portanto, se ele repassou qualquer valor para amante, pagou aluguel, comprou carro, fez qualquer coisa, você pode pedir esse valor de volta e ele vai ter que te compensar esse valor na partilha ou vai ter de te indenizar no momento que vocês forem dividir patrimônio. Por isso é tão importante você fazer essa investigação prévia, não só com a ajuda do advogado que vai usar sistemas e pesquisa de campo, mas você vai estar no ambiente onde é possível conseguir mais provas, que é dentro da casa de vocês. E lá dentro você vai ter todo tipo de documento que pode fortalecer e fazer com que seu processo seja exitoso. Não deixa de fazer isso por um segundo motivo. Quando você está casada e tem um combinado familiar de que você vai cuidar dos filhos de vocês, de que você vai cuidar da casa, de que você vai cuidar dos relacionamentos que ele vai firmar e está firmando para poder crescer na vida, às vezes vocês fazem jantares, recebem pessoas do trabalho dele, vão a eventos, então você está fazendo um sacrifício pessoal de muitas vezes deixar de dedicar ao seu profissional, deixar de dedicar aos seus estudos, deixar de dedicar à sua família, aos seus amigos, tudo em prol de que a família de vocês venha a progredir, venha a acumular mais coisas, venha a crescer.
E nessa situação, você tem direito a receber alimentos. Alimentos igual o seu filho recebe. Os alimentos para o ex-cônjuge, quando existe a situação da dependência financeira, eles são obrigatórios. Ah, mas eles são temporários. Sim, eles são temporários. Você vai colocar e levar em consideração duas coisas para poder calcular esse tempo. Primeiro, será que ele rodou algum cartão de crédito seu? Eu vejo tantos casos aqui de casais que às vezes o cara pega o cartão de crédito da mulher, começa a gastar no cartão, depois separa e ela fica com aquela bomba. Ou então ele faz algum empréstimo, ele faz algum financiamento em nome dela e aí ela fica com aquela dívida no nome dela. Você vai acumular essas dívidas pelos prazos até elas serem quitadas, mais as despesas que você tem para manter o seu padrão de vida. Acumulados os dois, esse será o valor que você vai pedir de alimentos. E essa parte da dívida que ele tem, que ele colocou em seu nome, você pode pedir até de compensatórios. Você pode pedir uma indenização de uma vez. Pode ser que o juiz conceda parcelado, mas você tem direito de receber um valor de pensão por prazo determinado e, além disso, conseguir fazer com que ele quite todas as dívidas que ele colocou em seu nome. Claro que para fazer isso a gente tem que colocar uma planilha muito bem explicada, mostrando cada gasto, mostrando exatamente a origem daquela despesa e como que ela foi utilizada. Mas feito isso, você consegue recuperar esse valor e não ser prejudicada. Outra situação muito comum, às vezes por causa de uma situação de violência, você sai de casa e ele fica na posse de todos os bens do casal. Com quem isso aí já aconteceu? Então é claro que você tem que receber um valor de alimentos e uma compensação durante esse período. Por quê? Porque você não está conseguindo fazer rendimentos, você tem que se reinserir no mercado de trabalho e, além de tudo, ele está em posse de todo o patrimônio. Isso funciona não só aqui no Brasil, como quando o cidadão mora no exterior. Vários clientes nossos moravam no exterior, vieram para o Brasil, a gente não conseguia abrir o divórcio no país estrangeiro, mas a gente abriu uma ação de indenização pela retenção dos bens que ele tinha lá no país estrangeiro. Então, com essa indenização, ela teve dinheiro para girar a vida dela, sem falar nos alimentos que tem direito a receber. Então, não é só os compensatórios, não é só a indenização. Você também tem direito de receber pensão alimentícia. E é uma pensão alimentícia que não é igual a do seu filho. Tá? É outra pensão alimentícia. Você pode acumular as duas, a do filho e a sua. Tem de haver essa dependência financeira para que o pedido possa ser feito. Mas é perfeitamente possível que você garanta uma pensão para vocês dois. Perfeito. O que acontece? Depois que ele já fez toda a ocultação patrimonial, a gente falou uma forma da gente antever, tentar preparar para que ele não oculte o patrimônio. Mas se feita essa ocultação patrimonial, a gente tem ferramentas aqui para poder descobrir que aquele patrimônio de fato é dele. Vou te dar um exemplo. Aqui no escritório, antes a gente estava com 23 ferramentas, agora nós descobrimos 3 novas, são 26 ferramentas, que a gente literalmente revira a vida do cidadão. O que a gente faz nessas ferramentas? Pesquisa bens em nome dele, conseguimos achar imóveis ou imóveis que foram recentemente transferidos, empresas, a gente puxa contrato social nas juntas comerciais, a gente pesquisa em redes sociais, veículos em nome dele, propriedades rurais em nome dele, até aeronaves a gente consegue encontrar. A gente tem parceiros que fazem pesquisas de campo, porque, por exemplo, às vezes tem ali uma caminhonete que o cara roda todo santo dia. De quem que é essa caminhonete? É do meu amigo, é do meu pai. Ah, é? E por que você roda nela todo santo dia? Que alma bondosa é essa? Quando vai se investigar, é ele que abastece, é ele que leva para dar manutenção, é ele que usa no dia a dia. Portanto, aquele bem é dele. Ele só está colocando aquele bem em nome de um terceiro para poder fraudar justamente a partilha de bens que ele deve para você. Então, fazendo esse trabalho dentro do processo, a gente demonstra que ele está ocultando o patrimônio para evitar uma divisão e, é claro, pagar um valor de pensão menor quando você tem direito a receber esse valor.
uma coisa muito boa de ser feita também, gente, porque você tem que lembrar que pode ser que você tenha direito a coisas que ele ainda vai receber. Por exemplo, um processo trabalhista. Se ele entrou com um processo trabalhista na época que vocês estavam juntos, aí vamos dizer que já se encerrou a fase do conhecimento, já foi determinado que o empregador dele é culpado. Aí está na fase da execução. Quando ele receber esse dinheiro, você tem direito a metade. FGTS, você tem direito a metade. Tem vários direitos que você não sabe, que você pode incluir eles na partilha. Previdência privada, você tem direito a metade. Todos esses direitos devem ser calculados no momento da partilha e divididos com você. Então, quando você tem uma assessoria que tem esse conhecimento, ele não, como nós aqui, você não vai perder um centavo, porque a gente vai procurar os bens que ele escondeu, a gente sabe quais bens são partilhados e como que a gente vai pegar esses bens, tá? Quando você chegar, agora eu vou dar a dica de ouro aqui para vocês. Quando você chegar dentro do processo de separação, até que o juiz decida a partilha, leva um certo tempo. Mas tem uma dica que faz com que você force uma negociação. Você vai fazer o seguinte: vamos supor que tem ali um sítio, ele ama aquele sítio, né? Todo final de semana ele vai para aquele sítio e os grandes momentos da vida dele foram naquele sítio, ele chama os amigos, ele passava um tempo com você, com os filhos. Você entra no divórcio falando, sabe o quê? Eu quero sítio, eu quero sítio, eu quero sítio, eu quero sítio, eu quero sítio. Você tem que ir no que ele mais gosta, onde mais dói. Por quê? Porque depois você vai virar e vai falar assim, tudo bem, eu deixo você ficar com o sítio, mas eu quero isso, isso, isso e isso. E aí você vai conseguir um valor muito maior na sua partilha, porque o valor sentimental que ele dá àquele determinado bem é incompatível e desproporcional ao valor financeiro daquele bem. A gente utiliza muito essa estratégia para poder fazer com que as nossas clientes recebam uma partilha justa, vamos dizer assim, uma partilha às vezes maior do que a lei dividiria. São técnicas assim que fazem com que você consiga receber um valor maior. Por exemplo, às vezes você sabe que ele sonega imposto, às vezes você sabe de alguma maracutaia que ele fez, você pode forçar, falar, olha, isso vai te causar um problema muito maior, paga um valor de alimentos justo para mim, porque senão a gente vai pedir para investigar essa situação. Nome de laranja também, você sabe que botar coisa em nome de laranja é crime. Então, se a gente começar a apertar e falar que vai fazer uma denúncia, muitas vezes um acordo sai nessa situação. Então, você tem que saber durante a partilha e durante a separação as armas a serem utilizadas. E isso você deixa com o advogado. A gente sabe que passar por uma situação de separação já não é fácil. Então a gente faz com que aquela experiência seja a mais tranquila possível para a nossa cliente. Então todas essas técnicas, todas essas ferramentas e todos esses momentos de aplicar cada uma dessas estratégias que eu falei, é a gente que sabe. A gente só te pergunta as informações, se você não se sentir bem de estar conversando com ele, não precisa conversar, a gente guia tudo. Vocês podem ficar super tranquilas, porque o foco nosso aqui é fazer não só com que o processo tenha a sua resolução, mas também para que você passe por aquela situação da melhor forma possível, para que a gente dê literalmente uma assessoria na sua pessoa física, na sua pessoa, para que você se sinta bem e para que você passe por aquela fase difícil da forma mais tranquila possível. Deixa eu ver aqui mais o tempo. Outra coisa, gente. Não abram mão de pedir os alimentos compensatórios. Por quê? Porque muitas vezes você vai receber aqueles bens e a gente tem que lembrar uma coisa: ter coisas gera custo. Se você tem um carro, tem despesa de PVA, tem despesa de manutenção, tem despesa de gasolina, o pneu fura. Se você tem um imóvel, você vai ter despesa com IPTU, você vai ter despesa com alguma coisa que pode quebrar dentro de casa, às vezes você vai precisar de uma funcionária, você vai precisar fazer feira. Portanto, os alimentos compensatórios, eles servem para que você consiga manter seu padrão de vida, mesmo quando você já está com aqueles bens divididos, até que você consiga se reestabelecer no mercado. Lembrando, tem situações que os alimentos para o ex-cônjuge são definitivos. Então, dependendo da idade, se a pessoa estiver impossibilitada de trabalhar, dependendo do que aconteceu no curso do relacionamento
Isso também pode estender o período do pagamento dos alimentos, por exemplo, se a pessoa foi vítima de violência, abuso psicológico. Então você consegue estender e muito o recebimento desses alimentos. Essas são dicas essenciais. Eu quero falar sobre um último ponto, que é muito cuidado quando você estiver se separando ou se divorciando de um narcisista. Por quê? Ele tem um perfil totalmente diferente de um cidadão comum. O foco dele não é só vencer. O foco dele é que você perca. Ou seja, dentro do processo, ele vai estar muito mais preocupado em te prejudicar do que, de fato, às vezes ter um resultado vantajoso. Se ele vê que ele vai perder porque as mentiras dele vieram para o processo, foi demonstrado que ele é violento, manipulador, oculta bens, ele vai tentar acabar com todos os bens e dilapidar tudo. O que você vai fazer nessa situação? Existe um instituto, quando você vê que o seu ex está acabando e vendendo tudo, você pode pedir o arrolamento dos bens. O arrolamento é simplesmente um congelamento. Ele não consegue vender nada sem pedir autorização judicial antes. E caso ele venda, cria um crédito a seu favor. Bens imóveis e veículos ele não consegue transferir de forma alguma. Só bens com maior mobilidade, igual móveis, aparelhos eletrônicos, mas mesmo assim, comprovado que ele vendeu, ele tem que te compensar. E dependendo da situação, se o juiz determinar que ele não poderia vender de forma alguma, ele pode incorrer até em sanção criminal. Então, muito cuidado quando você estiver tratando com um narcisista, porque nessa situação uma assessoria completa e todo cuidado é pouco, porque ele vai tentar te prejudicar de todas as formas. Como sempre, a gente abre um espaço aqui para responder 3 perguntas. Eu vou responder 3 perguntas aqui de vocês, vou escolher as perguntas aqui antes da gente encerrar. Vamos lá, a Bianca mandou aqui. Minha primeira audiência de pensão e divórcio é amanhã. Como me devo preparar? Estou muito ansiosa e mal. Bianca, primeiro de tudo, não chega lá de mãos vazias. Quando você for chegar para poder fazer a audiência, você tem que chegar lá já com uma lista dos bens que vocês têm, a lista da dívida que vocês têm, quais são as despesas que os filhos de vocês têm, se você tiver filhos, quais são as despesas que você tem, se você for financeiramente dependente dele. Você vai sentar e, primeiro de tudo, você vai falar assim, olha, a gente teve um relacionamento que a gente foi feliz durante determinado período de tempo. Infelizmente não deu certo, mas eu quero o melhor para você. Imagino que você também queira para mim. Esses são os bens que a gente acumulou, que pela lei eles serão divididos por bem ou por mal. A única diferença é que se você não aceitar vai demorar mais tempo. Essas são as despesas do nosso filho e essas são as minhas despesas. Outra estratégia que você pode utilizar também é, quando você for sobre os bens, você chega e mostra. Fala assim, ó, tem esse bem, tem essa dívida, tem esse bem, tem essa dívida. A lei fala que tem que partilhar, não tem para onde ele fugir. Quando for falar das suas despesas, das despesas do seu filho, você vai falar assim, fulano, você quer que eu fique debaixo da ponte? Você quer que nosso filho fique sem ter acesso a uma boa educação? Você quer que ele fique em qualquer lugar? Aí, porque de um pai se espera que você tenha um mínimo de consideração, tanto pela mãe do filho quanto pelo nosso filho. Aí ele vai falar, não quero. Então vamos lá. A gente era acostumado a ter isso, aí em tal lugar, nosso filho estudava em tal escola. Você vai enumerando tudo. Só no final que você vai colocando preço nas coisas. Por quê? Porque depois que ele aceitou, depois que você já conseguiu vários sims, e você vai falar assim, ele vai estudar na escola tal, você não concorda que deve ser essa? Ele vai falar, concordo. Ah, tem que ser o médico tal, você não concorda? Ah, não concordo, pode ser doutor fulano, tá bom pra você. Aí vocês vão negociando primeiro as coisas, sem colocar valores. E depois você volta colocando os valores. Fica muito mais fácil dele aceitar assim, porque foi uma decisão que ele tomou em conjunto com você. Não foi uma decisão imposta. A grande vantagem do acordo é justamente essa. É fazer com que as partes que se resolvam, ou seja, até para elas cumprirem com aquela obrigação, é muito mais fácil. Vamos para a segunda pergunta. Eliette, ela perguntou como fazer esse requerimento do congelamento. É o seguinte,
Para que você possa pedir o congelamento, arrolamento dos bens, você tem que demonstrar que ele está dilapidando os bens. O que é dilapidar? Mais uma palavra difícil do direito. Ele está gastando os bens que são seus, tá? Seja dinheiro que tem em conta, ou então ele está vendendo carro, ele está vendendo móvel, ele está vendendo aparelho eletrônico, botou a casa à venda. Ou seja, você vai mostrar para o juiz que se o juiz não congelar aqueles bens, ele vai se desfazer de tudo, botar o dinheiro no bolso, gastar o dinheiro, você vai sair sem nada. É isso que você precisa fazer. Se você tiver uma prova de que ele está gastando os bens de vocês e não está te repassando esses valores, você pode pedir o arrolamento, que é esse congelamento, e garantir que sua partilha seja justa e que você receba o que é seu. Isso é uma manifestação, um requerimento que o advogado tem que fazer dentro do processo de divórcio. Vamos lá. A última pergunta, agora da Gabi. Genitor desempregado, mas avós paternos ricos e pagam tudo para ele. Para ele pagava para a neta, mas separei. Eles querem pagar o mínimo. Seguinte, se ele está desempregado e não tem condição de poder prover o sustento dos filhos, o que não pode acontecer é que seus filhos fiquem sem suporte. Você vai pedir para que a pensão seja cobrada dos avós. Você inicia o processo com o pai, mas você mostra que o pai sempre foi dependente financeiramente. Você deve ter várias provas disso daí, dos avós, e vai pedir para que os avós complementem ou paguem o valor da pensão. Pela lei, eles são os próximos na cadeia. Então, o que vai acontecer? Cobrou do pai, não deu resultado, você pode cobrar dos avós. E aí você coloca os avós para poderem pagar. E aí o cálculo vai ser feito em cima da necessidade do seu filho, mas também da possibilidade dos avós. A gente faz muito isso aqui, tanto nesse caso quanto no caso do cara que esconde o patrimônio em nome dos pais dele. Porque a gente fala, então já que está tudo em nome dos avós, então chama eles. E no caso do que esconde ainda é pior. Por quê? Porque aí a gente fala para o Ministério Público iniciar uma investigação, porque isso aí é fraude ao fisco e tem responsabilização criminal. É essa medida que você precisa tomar. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui a essa live. Tira um tempo pela manhã para poder estar absorvendo esse conteúdo. A gente traz um conteúdo prático e mais aprofundado, justamente para que a transformação aconteça na vida de vocês. A gente ainda tem live durante toda a semana, tá? Então a gente ainda vai ter live aí na quinta, na sexta, no sábado e no domingo a gente vai ter uma reflexão especial. Eu espero vocês nas outras lives e não tenham dúvidas de que o conteúdo que está sendo dado aqui vai fazer toda a diferença no momento da resolução do seu problema de família. E eu estou à disposição para responder todas as dúvidas lá no direct. Eu aguardo vocês, respondo todo mundo. Essa live vai ficar salva e amanhã eu espero vocês novamente às 7h29 da manhã. Um grande abraço aí, fiquem com Deus e um bom dia.